A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E como mensagem inicial, temos que Kardec faz as seguintes considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Os povos têm formado ideias muito divergentes a respeito da criação divina. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam afirma a opinião já muito partilhada pelas pessoas mais esclarecidas. A objeção científica que se pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A ciência, longe de apoucar a obra divina, não-la mostra o aspecto grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus. Pela razão mesmo de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levemente a pecha de falsas a doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse o único meio de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Isso lemos na questão 59 do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor e mestre em Ciência e Religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E como 15º encontro, teremos como tema a geração de heróis. Uma releitura do livro bíblico O Gênesis de Moisés, à luz das obras básicas da codificação espírita e de suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da reencarnação e o sopro de vidas. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa dos capítulos 2 e 3 do Gênesis mosaico. E como epígrafe temos: e os homens terrenos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Eles nasceram filhas formosas que encantaram os filhos de Deus, que as tomaram para si. E então, disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Isso lemos no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 3. E agora vamos ao nosso texto base de hoje. Segundo o Espiritismo, a etnia adâmica foi uma nova etnia que surgiu na Terra, provavelmente de migrações espirituais de outros planetas. Não era meramente
uma questão punitiva, mas uma simbiose que beneficia a ambos lados da relação. Era uma relação de dupla troca, onde haveria ajuda mútua. A missão deles era auxiliar o desenvolvimento intelectual e tecnológico do planeta Terra, ajudar os habitantes terráqueos primitivos a elevar-se espiritualmente, tal como o faz um irmão mais velho. Essa etnia enxertada não surgiu milagrosamente com anjos engravidando mulheres nada belas segundo os padrões atuais de beleza, ou vindas do espaço em naves extraterrestres. Mas ocorreu de forma mais natural, pela reencarnação, ou seja, por descendência biológica de outras etnias mais aperfeiçoadas, diz Herculano Pires em sua visão espírita da Bíblia. Entretanto, considera Herculano Pires como necessário preservar a condição evolutiva desta etnia, a fim de que ela não se perdesse na animalidade terrestre, e a Bíblia usou o mito da criação direta de Adão e Eva por Deus, ou como o nascimento fantástico de Jesus, e tal como muitos os heróis, filhos de Zeus com humanas, Hércules, Teseu e Perseu, na mitologia grega, todos com nascimentos misteriosos. Insistir na aceitação literal dessas coisas a pretexto de que a Bíblia é a palavra de Deus só serve para desmoralizar a Deus, desmoralizar a própria Bíblia e a própria religião. Já é tempo das criaturas pensantes examinarem problemas tão sérios com maior seriedade. E ainda diz Herculano Pires: o que se pode e deve fazer é interpretar o texto, desvendar-lhe o sentido, decifrar-lhe o símbolo, assim como fez Allan Kardec na codificação. Sobre esta transmigração planetária, creio que melhor descrição ainda é de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que nos conta que há muitos milênios os orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos, tal como agora acontece com o nosso planeta Terra. Alguns milhões de espíritos rebeldes que lá existiam entravavam o caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos evoluídos, cheios de piedade e virtudes. Foi então que as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então uma ação de saneamento geral que aliviaria daquela humanidade e transferia aquelas entidades endividadas aqui para a Terra. Foi assim que Jesus recebeu as etnias adâmicas, que guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passariam de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia ou nas mitologias de muitos povos. Isso podemos ler no livro A Caminho da Luz, capítulo 3. Kardec narra que o paraíso terrestre, cujos vestígios têm sido inutilmente procurados na Terra, era, por conseguinte, a figura do mundo ditoso, onde vivera Adão e sua numerosa família, a etnia adâmica dos espíritos exilados que ele, Adão, simboliza. A dramática expulsão do paraíso marca para sempre a memória mais profunda desses espíritos que vieram encarnar entre os habitantes do mundo terráqueo. E a mudança de situação psicológica e educativa foi a consequência da expulsão. Tanto é que muitos, segundo Emmanuel, já retornaram ao mundo de origem. O anjo querubim, que empunhava uma espada flamejante que vedava a entrada do paraíso, personifica a impossibilidade que se acham os espíritos
dos mundos inferiores de penetrar a mundos superiores antes que o mereçam pela sua própria depuração. Isso podemos ler palavras de Kardec no livro A Gênese, capítulo 12 e item 23. É preciso considerar que os mundos também progredem, coletiva e fisicamente, pela elaboração da matéria e também moralmente, pela purificação dos espíritos que os habitam. Assim, como individualmente evoluímos, a felicidade deste mundo está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos, e não necessariamente em razão do progresso intelectual, pois este não basta, uma vez que, com a inteligência avançada, podem esses espíritos continuar a fazer o mal. Desta feita, logo que o mundo tenha chegado a um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes migrações e imigrações para outros planetas. Muito se tem enganado na interpretação dos sofrimentos futuros, alertados por Jesus em suas parábolas, como choro e ranger de dentes. Não é tanto a condição do sofrimento na erraticidade, ou seja, no mundo dos espíritos, no intervalo entre as encarnações, mas durante esses desterros populacionais compulsórios de espíritos para outros mundos. Explica Kardec que a etnia adâmica apresenta todos os caracteres intelectuais, psicológicos e morais de uma etnia proscrita, banida de seu mundo. Os espíritos que integraram historicamente estas 4 grandes etnias descritas por Emmanuel foram exilados para a Terra. Já povoada esta terra por uma humanidade primitiva, imersa na ignorância que aqueles tiveram por missão fazer estes progredirem, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Esta era a contrapartida que deveriam estes exilados oferecer aos terráqueos. Não é esse, com efeito, o papel desta etnia turbulenta que há desempenhado até hoje? Pergunta Kardec. Há 500 anos não assistimos ao choque econômico e cultural desses povos nas grandes navegações, com a vinda para cá de portugueses, espanhóis, ingleses e outros durante os grandes descobrimentos? A sua superioridade intelectual ibérica provam que o mundo de onde vieram os espíritos que a compunham eram mais adiantados que os espíritos primitivos da Terra. Considera Kardec que, havendo entrado este mundo distante numa nova fase de progresso e não tendo tais espíritos querido pela sua obstinação colocar-se à altura desse progresso, de lá foram deslocados, pois constituíram um obstáculo à marcha providencial das coisas. Foram, em consequência, desterrados de lá e substituídos por outros que ali mereciam. Isso podemos ler palavras de Kardec no livro A Gênese, capítulo 12, item 45. Relegando aquela etnia para esta terra de labor e de sofrimentos, teve Jesus que os recebeu a razão para lhes dizer: da terra árida e pedregosa tirarás o alimento com o suor da tua fronte. E, na sua mansetude, Jesus prometeu-lhes que ele mesmo viria como um Salvador, isto é, aquele que esclareceria sobre o caminho que lhes cumpria tomar para sair deste lugar de miséria, deste inferno, a ganhar a felicidade dos eleitos. Esse Salvador
vindo na pessoa do Cristo, do governador planetário, que ensinou a essa etnia a lei de amor e de caridade, que essa turba de espíritos desconhecia. E seria a verdadeira âncora de sua salvação. Isso lemos também no mesmo capítulo 12 e item 45 de A Gênese. Conta-nos Emmanuel que, tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de estabelecerem na Terra, as etnias adâmicas, nos seus grupos insulados, guardavam reminiscências das promessas de Jesus Cristo. Memórias que foram fortalecidas com o envio periódico de seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas em várias partes do mundo e em alguns milênios antes de sua vinda, e registrado nos textos sagrados das várias religiões e regiões do mundo. Os enviados do infinito falaram na China milenária, os iniciados do Egito esperaram-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória. A Índia védica era conhecida quase toda a história evangélica. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhes as glórias divinas. Através da palavra de Jesus através da palavra de seus profetas mais eminentes, e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos esperaram por Jesus, em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Isso conta-nos Emmanuel no livro A Caminho da Luz, capítulo 3. E agora, vamos aprofundar o que aprendemos hoje. Os mitos antigos, como os mitos gregos contados por Homero e Hesíodo, narram a geração de ouro dos heróis e deuses. Esses foram os titãs e titânides, filhos e filhas de Gaia, a deusa Terra, que era continuamente engravidada por Urano, o deus celeste, a personificação do deus do céu. Esta primeira geração de Gaia e Urano era de gigantes terríveis e monstruosos. Resumidamente, assim conta Hesíodo em sua obra Teogonia, a origem ou nascimento dos deuses. Gaia, primeiro, pariu, igual a si mesma, o céu constelado, para cercá-la toda ao redor. Esta geração, filhos da terra, espalharam-se por toda a extensão da terra. Representam os primeiros animais e hominídeos gerados no planeta. Seres autóctones, nascidos aqui mesmo, de corpo e espírito. Gaia depois pariu os deuses como o oceano de fundos redemoinhos, impetuosos de ondas, o trovão, relâmpago e Arges de violento ânimo, que a Zeus deram o trovão e forjaram o raio. Temos aqui o testemunho de que a humanidade primeiro temeu e reverenciou os fenômenos da natureza, que eram assustadores em sua manifestação ou epifania do sagrado, o chamado Mysterium Tremendum et Fascinantes. Não muito tempo após, Gaia pariu os filhos do céu, representados aqui por Cronos, de curvo pensar, com ótimas armas. O filho, o mais terrível, detestou o florescente pai. A rebeldia e a desobediência às ordens do pai, às leis de Deus, caracterizam esses seres extraterrenos. Mas, além disso, eles tinham vigor, violência e engenho na ação.
Outros ainda, da terra e do céu nasceram 3 filhos enormes, violentos, não nomeáveis, Cotos, Briareu e Giges, assombrosos filhos. Gaia pariu também os cíclopes de soberbo coração e os hecatônquiros, que eram de 100 braços, que saltavam dos ombros improximáveis, cabeças de cada um tinham 50 e brotavam de seus ombros essas cabeças sobre os grossos membros. Vigor sem limite tinha, poderoso era na sua forma. A teogonia é apenas mais uma das mitologias antigas que contam a origem da etnia adâmica na Terra. Seres inteligentes, violentos, vindos de outros mundos, e que na Bíblia pode-se atribuir como chaves de interpretação espíritas da doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Kardec, na Revista Espírita de 1862, já havia publicado um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos. E depois, essa exegese, essa interpretação, passou pela prova do controle universal do ensino dos espíritos. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, mas como a mais racional e a mais concorde com a soberania da justiça de Deus, também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. Afirma Kardec que os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem resulta do adiamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles fazer o mal. Isso lemos no livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 11, itens de 42 a 45. Logo que o mundo tem chegado a um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações, transformações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes migrações e imigrações. Os que, apesar de sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço ao posterior progresso moral, a uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que serão então excluídos da humanidade, até permaneçam tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais passam a viver, ao mesmo tempo que expiarão uma série de existências penosas e por meio do árduo trabalho para as suas faltas passadas e seu voluntário endurecimento. Que serão tais seres entre essas outras populações para eles novas, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos, ali vindos em expiação? Não é precisamente para eles um paraíso perdido, a terra de onde foram expulsos? Essa terra não lhes era um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato onde vão ficar relegados por milhares de séculos até que hajam merecido libertar-se dele? A vaga lembrança intuitiva que guardam da terra de onde vieram é uma como longínqua miragem a lhes recordar o que perderam por culpa própria. Mas, ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em que habitavam, espíritos melhores aí os substituem, vindo quer da erraticidade concernente a esse mundo, quer de outros mundos menos adiantados que merecem abandonar.
Espíritos esses para os quais a nova habitação é uma recompensa. Assim, renovada e depurada a população espiritual dos seus piores elementos, a cabo de algum tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. São às vezes parciais essas mutações, isto é, circunscritas a um povo, a uma raça, de outras vezes são gerais, quando chega para o globo o período de uma renovação. A etnia adâmica apresenta todos os caracteres de uma etnia proscrita. Os espíritos que a ingressam foram exilados para a terra. Já povoada, mas de espíritos primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça ha desempenhado até hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo, de onde vieram os espíritos que a compõem, era mais adiantado do que da Terra. Havendo entrado esse mundo numa nova fase de progresso e não tendo tais espíritos querido pela sua obstinação colocar-se à altura daquele progresso, lá estariam deslocados e constituiriam um obstáculo à marcha providencial das coisas. Foram, em consequência disto, desterrados de lá e substituídos por outros que isso mereceram, relegando aquela etnia para a nossa terra, de labor e de sofrimentos. Teve Deus, então, razão para dizer: dela tirarás o alimento com o suor do teu rosto. Na sua mansuetude, prometeu-lhe que lhe enviaria um Salvador, isto é, que esclareceria sobre o caminho que lhe cumpriria tomar para sair desse lugar de miséria, esse inferno, e ganhar felicidade dos eleitos. Esse Salvador, com efeito, enviou na pessoa do Cristo que ensinou a lei de amor e de caridade, que ela desconhecia e que seria a verdadeira âncora de salvação. É igualmente com o objetivo de fazer a humanidade se adiante em determinado sentido que os espíritos superiores, embora sem qualidade de Cristo, encarnam de tempos em tempos na Terra, para desempenhar missões especiais, proveitosas simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, e as cumpre de acordo com os desígnios do Criador. Dizer que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na Terra ao tempo de Adão, e que se achavam manchadas dos vícios que eles acarretaram ser excluídos do mundo melhor, e teríeis a única interpretação racional do pecado original, pecado peculiar a cada indivíduo, e não resultado da responsabilidade da falta de outrem a quem ele jamais conheceu. Dizei que essas almas, os espíritos, renascem diversas vezes na terra para a vida corpórea, a fim de progredirem, depurando-se, e que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só acerca de suas vidas passadas, como também com relação às vidas posteriores. E então, mas só então, lhes dareis à missão um sentido real e sério para a razão que pode aceitar. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro vamos tratar um pouco mais sobre a etnia adâmica. Continuaremos em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.